Queridos, chegamos ao último sermão dessa série. A proposta não era fazer o livro todo, mas alguns capítulos deste livro. A história não termina no capítulo que nós lemos hoje. Tem muita coisa que vai acontecer ainda depois do capítulo que nós vamos ler hoje. Se você não fez a leitura do livro todo de Neemias, eu te incentivo a fazer a leitura. Tem muitas coisas que vão acontecer que são importantes, assim, inclusive para a nossa compreensão. Hoje é o último sermão antes do aniversário da igreja. Semana que vem estaremos... essa semana, a partir de sexta-feira, estaremos celebrando 11 anos da CBM. Com muita alegria no coração. Eu quero começar fazendo uma pergunta, porque essa pergunta tem tudo a ver com aquilo que o texto vai trazer para a gente hoje. Se olharmos para a nossa vida hoje, será que Deus ele nos reconheceria como seu povo fiel, como seu povo zeloso pela sua obra? Como seu povo fiel e como seu povo zeloso pela sua palavra? O povo de Deus, querido, ele é identificado não apenas pelo nome que carrega, mas principalmente pelo compromisso que ele vive com esse Deus. Ele é conhecido principalmente com o compromisso que ele tem com a sua palavra, porque é essa palavra aqui que nos norteia, essa palavra aqui que nos conduz, essa palavra aqui é que revela o caráter do próprio Deus, e por ela nós vivemos, e por ela também nós somos conhecidos. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Neemias capítulo 10, vamos ler do versículo 28 até o versículo 39. Neemias 10, do versículo 28 até o versículo 39. Eu vou pedir para que você mantenha também sua Bíblia aberta, porque nós vamos mencionar aqui algumas coisas dos versículos, vamos também citar outros textos para que vocês possam acompanhar, é importante que vocês acompanhem. A palavra de Deus diz o seguinte: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Versículo 34. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos.
Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que ela possa se revelar a nós, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos compreendê-la. E não somente isso, mas que possamos vivê-la por ela, viver por ela. Pedimos tudo isso, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vimos no sermão passado, no capítulo 8, que o povo ele retorna à adoração. E ele faz isso tornando a palavra de Deus, o livro da lei, como algo central, como sempre foi na história do povo. Agora no capítulo 9, que é um capítulo anterior a esse que nós lemos hoje, o povo vai confessar os seus pecados e, liderado por sacerdotes e levitas, eles vão firmar um acordo de fidelidade ao Senhor. Nós não lemos esse trecho, mas como você está com sua Bíblia aberta, se a gente voltar só um pouquinho no capítulo 9, no último versículo do capítulo 9, nós vamos ver o final do momento onde que, eles confessam seus pecados ao Senhor, eles reconhecem tudo isso diante do Senhor e fazem esse acordo, os sacerdotes, os levitas e os líderes do povo. Acompanha, capítulo 9, versículo 38. Em vista disso tudo que eles haviam confessado, ao Senhor, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Daquele momento para frente, eles estão se comprometendo a mudar, a olhar para a palavra do Senhor como sempre foi e como Deus queria que eles fizessem. E no texto que nós lemos hoje, a partir do versículo 28, porque os primeiros versículos do capítulo 10 vai enumerar uma série de pessoas que assinaram esse tratado, esse acordo. E nós chegamos no versículo 28, que vai dizer que todo o restante do povo se une a eles, comprometendo-se sob juramento e sob maldição, a obedecer integralmente à lei de Deus dada por Moisés. Percebam, todo o povo está comprometido em fazer esse acordo e olhar para a lei do Senhor e viver por ela. E esse é exatamente o nosso primeiro ponto, que vai do versículo 28 até o versículo 29. O compromisso do povo. Todo o povo vai fazer esse compromisso. E dos versículos 30 até o versículo 39, nós percebemos que esse compromisso ele vai se dividir em duas ações práticas. Eles não vão ficar só no acordo, no compromisso, ou só eu disse, ou só eu assinei. Eles vão tornar isso de maneira algo prático. De que maneira? Em primeiro lugar, eles vão fazer a separação. Eles vão se separar como povo de Deus. Versículo 30 e versículo 31. Observem que para todos os quesitos aqui, para todas as ações, a base é a palavra de Deus. A base é a lei do Senhor. E esse é o primeiro compromisso, primeira ação que o povo vai tomar. Ele vai assumir essa característica de povo separado de Deus. Eles vão tratar de assumir essa identidade, mas isso é pautada na lei. E em segundo lugar, dos versículos 32 até o versículo 39, o cuidado com a casa de Deus. Eles vão assumir esse compromisso e vão tornar essas duas ações como algo prático entre o povo ali. Então vamos ao nosso primeiro ponto, que é a separação como povo de Deus, versículos 30 e 31. O que distingue, queridos, o povo de Deus dos demais povos era a sua total entrega e obediência por meio da fé ao Senhor, o único e verdadeiro Deus. E eles faziam isso através da palavra revelada do próprio Deus. E nesse contexto que eles estavam aqui, estavam vivendo, experimentando, algumas coisas ameaçavam a isonomia do povo de Deus e a sua identificação, a sua identidade, a sua característica de povo de Deus, povo separado. Por isso eles vão prometer duas coisas
Pois eles sabiam que quando eles olhavam para o passado, eles se lembravam que o povo havia sido fiel durante a caminhada. E eles vão assumir então esses dois compromissos. Eles vão prometer essas duas coisas. Primeiro versículo 30, acompanhe. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. E essa promessa, queridos, ela não surge do nada. Mas ela está apoiada, ela está pautada na vontade de Deus para a vida do povo através da sua própria palavra. Era uma lei de Deus para o seu povo. Em Êxodo vai falar especificamente sobre essa lei, mas eu quero trazer um relato de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Observem o que Deus diz para o seu povo. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Ou seja, não se casem com pessoas de outros povos, porque certamente vocês vão se corromper. Vocês vão fraquejar na fé de vocês. E isso, queridos, não era uma possibilidade, mas uma realidade. Algo que fatalmente iria acontecer. Todos os povos ao redor eram povos pagãos, ou seja, povos que adoravam a outros deuses. Eles praticavam coisas terríveis e abomináveis, como idolatria, como sacrifício de crianças, imoralidade sexual, violência, injustiça, ritos impuros e uma série de outras coisas. Eles tinham vários outros deuses e adoravam das formas mais terríveis. A forma de adoração era as coisas mais terríveis e abomináveis, condenadas pelo nosso Deus. Ao desobedecer a lei e se casar com estrangeiros, querido, o povo tinha grande chance de abandonar a fé e praticar as mesmas abominações, como a própria história nos mostra. E eles certamente olhavam também para a história e se lembravam disso. Num passado muito recente desse tempo aqui que nós estamos lendo, quero te convidar a você voltar um pouquinho, abrir sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 e 2. Esdras e Neemias são praticamente o mesmo livro. Acontecem praticamente ao mesmo tempo ali, um pouco depois. No caso, que nós vamos ler em Esdras 9, são alguns anos antes aqui. Olha como é que o povo estava aqui. Lembrando, queridos, esses dois livros, eles vão relatar o retorno do povo de Deus do exílio. Eles estão voltando para Jerusalém, um local de adoração ao Senhor. E olha o contexto aqui, mesmo eles voltando aqui para Jerusalém. Esdras 9, 1 e 2 diz o seguinte: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e os seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Percebam que está muito próximo desse momento que eles estão assumindo esse compromisso. Então é algo que aconteceu recentemente com o povo. No passado também aconteceu por vezes. Essa infidelidade à lei do Senhor. Se a gente pode também citar o exemplo de Salomão, cujo coração foi desviado por mulheres estrangeiras. E o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, como era o coração do seu pai Davi. O resultado dessa desobediência de Salomão, que era o rei do povo de Israel, foi culto a deuses pagãos, como Astarote, como Moloque, como Quemos. Deuses de povos pagãos. O povo se corrompeu. Se você quiser acompanhar, pode abrir em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 13, e vocês vão ver esse relato disso que aconteceu com o povo de Deus. Além disso, após o reinado de Salomão, o povo foi dividido. João, há 2, 3 sermões atrás, falou sobre isso. Após o reinado de Salomão, o povo de Israel foi dividido em povo do norte e povo do sul, por conta da desobediência e infidelidade do povo em cumprir os mandamentos do Senhor através da sua palavra.
O envolvimento com outros povos, queridos, corrompeu a fé do povo de Deus. E será que isso se aplica para nós hoje em dia? Será que nós precisamos observar isso hoje em dia também? Uma coisa tão antiga, de tantos séculos atrás. Queridos, se no passado era uma lei de Deus para Israel, ainda hoje segue sendo um padrão para o seu povo. Cabe a nós, queridos, cabe a mim e a você refletir sobre as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas precisam pautadas na vontade de Deus para a nossa vida. Cabe a nós uma reflexão sobre isso. A segunda promessa que o povo faz está no versículo 31, acompanhe. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. E eu queria dividir esse trecho aqui, esse versículo, em 3 partes. A primeira é a parte que fala sobre o sábado. E lembre-se, tudo eles estão fazendo com relação à lei de Deus para a vida deles. E eu queria citar Êxodo 20, de 8 a 10, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Se a gente for continuar lendo esse texto aqui, nós vamos ver que Deus vai citar, inclusive, a criação. Deus vai dizer que em 6 dias Ele fez todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. O sábado, queridos, Ele distinguia o povo de Deus, que o dedicava ao descanso e à reflexão espiritual. Enquanto os povos das nações vizinhas tratavam esse dia como um dia de trabalho qualquer, um dia para fazer negócios, um dia para poder ganhar dinheiro. Separar um dia para descansar, enquanto todos os povos ao seu redor faziam negócios, era um ato de confiança na provisão do Senhor. Eles não trabalhariam nesse dia, mas era um dia de descanso e reflexão, crendo na provisão de Deus para as suas vidas. E a reflexão nesse dia lembrava que o povo, ele era um povo escolhido de Deus, um povo separado de Deus. E eles tinham um chamado, uma missão especial, apontar para todas as nações vizinhas, para todas as nações ao seu redor, quem era o verdadeiro rei, quem era o verdadeiro Deus, quem era o único Deus e Senhor de toda a história. Servia para poder refletir sobre isso. A segunda parte desse texto diz o seguinte: a cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra. E eles estão fazendo menção aqui, queridos, ao ano sabático, que é mencionado tanto em Levítico 25, de 1 a 7, como em Êxodo 23, 10 e 11, que eu quero trazer para vocês. Percebam a leitura, Êxodo 23, 10 e 11. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º ano, façam o quê? Deixem-na descansar. É um princípio ecológico, o princípio do descanso da terra. Percebam a preocupação do Senhor. Deixem-na descansar, sem cultivá-la. Queridos, eles iriam utilizar da terra, tratar a terra por 6 anos, para poder ter o seu alimento, mas durante 1 ano, que era o 7º ano. Eles não iriam mexer na terra. Mais uma vez nós vemos aqui a forma como Deus trata o seu povo, para que o seu povo fosse dependente dele, confiasse na sua provisão. Isso aqui não é à toa, queridos. É para nos lembrar que a nossa dependência, tudo aquilo que nós temos, que precisamos, vem do Senhor e não da força das nossas mãos. Ele está ensinando o povo aqui, deixem-na descansar sem cultivá-la. Continua. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. Porque mesmo a terra sem tratamento, as coisas iriam crescer, o fruto iria crescer. E aqueles menos favorecidos, os pobres do povo poderia também aproveitar ali e poder tirar dali o seu sustento. E o que restar ficará para os animais do campo. Percebam que até os animais do campo eram abastecidos pela provisão do Senhor. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. O descanso da terra, confiança na provisão do Senhor. É Deus quem supre tudo aquilo que nós precisamos e não a força do nosso braço. Cuidado com os pobres.
e o cuidado com o alimento também dos animais. E por fim, finalzinho do versículo 31 vai dizer: e cancelaremos todas as dívidas. E eles estão se lembrando aqui de Deuteronômio, capítulo 15. Não tinha capítulo para eles ainda, né? Era um livro único, mas para nós, Deuteronômio 15, versículos 1 e 2, diz o seguinte: ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. E aqui nós vemos, queridos, o princípio do perdão sendo aplicado. A ordem é: perdoe a dívida do seu irmão. O dia de descanso, o dia de reflexão, ele também era para lembrar que nós temos que perdoar uns aos outros. Interessante que no capítulo 5, o povo já via de um contexto de injustiça social dentro do próprio povo. Se você voltar um pouquinho ao capítulo 5, você vai ver que injustiças sociais estavam acontecendo no meio do povo. E eles se lembram que eles precisam perdoar uns aos outros. Quando cancelamos as dívidas uns dos outros, queridos, quando nós perdoamos uns aos outros, nós estamos apontando para Cristo. Se formos refletir sobre isso hoje, quando nós exercemos isso, nós estamos apontando para Cristo, porque foi isso que Ele fez por nós. Na cruz do Calvário, Ele perdoou as nossas dívidas. Foi isso que Ele fez e nós precisamos fazer o mesmo. Perceba o que nós aprendemos com um dia, com um ano de descanso do Senhor. Aprendemos a descansar das nossas atividades laborais e confiar na provisão de Deus. Refletimos sobre a grandeza do Senhor e que nós somos o seu povo. E nós refletimos também sobre a necessidade do perdão. O povo, queridos, resoluto em viver separado como povo de Deus, firmou o compromisso de cumprir a sua lei. Eles estão concordando entre todos que eles vão cumprir a lei do Senhor. É claro que não é fácil, queridos. É claro que eles teriam que abrir mão de desejos pessoais, por exemplo. Mas era isso que Deus esperava do seu povo e é isso que Ele espera de cada um de nós hoje. Viver uma vida de acordo com a sua vontade. Quando a gente medita sobre esses 2 versos, versículo 30 e 31, que verdades nós podemos trazer para a nossa vida hoje? Mesmo depois de tantos milênios, né? Para que sejamos fiéis à vontade de Deus. E eu trago aqui algumas perguntas para que nós possamos refletir sobre como nós temos procedido na nossa vida. Porque nós continuamos sendo o povo separado de Deus. Deus escolheu um povo para si. E será que as nossas atitudes, será que o nosso proceder é condizente com a palavra revelada dele para a nossa vida? Eu quero trazer algumas perguntas. Que escolhas têm guiado a sua vida? As suas próprias? Ou a vontade de Deus revelada em sua palavra? Porque como nós vemos, querido, as escolhas erradas que nós fazemos certamente corrompem a nossa relação com Deus. Porque a verdade dele está revelada aqui. E é sobre essa verdade que nós precisamos refletir para tomarmos as nossas decisões na vida. E as nossas escolhas também. Segunda pergunta: você tem descansado e confiado na provisão de Deus? Ou a correria do dia a dia tem sufocado a sua fé e a sua reflexão sobre a grandeza, o poder e a majestade de Deus? E a terceira pergunta: você tem perdoado as dívidas dos seus irmãos? Nós temos perdoado uns aos outros? Ou o que Cristo fez na cruz não foi suficiente? São coisas que nós precisamos refletir, queridos. Porque a dívida que Jesus Cristo pagou na cruz, perdoando os nossos pecados, era algo impagável por nós. Nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa dívida, mas Ele nos perdoou. Será que isso é suficiente para que eu também exerça perdão na vida do meu irmão? O povo se comprometeu a estar separado como povo de Deus, né? E essa ideia de ser separado, estar separado, está ligado diretamente à palavra santo. Não sei se você é do meu tempo,
Eu conheci algumas bandas famosas, alguns grupos musicais famosos, como o Kadosh. Vocês conheceram o Kadosh? Uma banda de São Paulo. Estou vendo alguém de mais idade concordando comigo, né? O Grupo Hagios, aqui, até de Campos, aqui, Grupo Hagios. Por que essas duas palavras? Porque essas duas palavras significam exatamente isso. Santo. Kadosh significa santo lá no hebraico. E Hagios, grego, no Novo Testamento, que significa literalmente, queridos, estarmos separados para um propósito sagrado. E será que é assim que nós somos conhecidos? Como um povo separado, como um povo santo? Somos conhecidos assim? Hoje há uma frase muito conhecida, né? Que diz que crente é conhecido por aquilo que não faz. Você já viu essa frase? Crente é conhecido por aquilo que não faz. Crente não fuma, crente não bebe, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Mas, queridos, não é isso que nos define como povo de Deus. Não são as coisas que nós deixamos de fazer, mas é aquilo que nós fazemos. Nós somos definidos pelo que nos tornamos em Cristo Jesus. E não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia nos fala isso. Se formos ver aqui 1 Pedro 2,9, ele vai dizer quem nós somos. Nós somos o povo de Deus. Olha o que diz a palavra, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Em outras versões vão dizer povo adquirido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, somos separados para um propósito sagrado. Somos separados para vivermos uma vida de santidade. É fácil? Claro que não. Não é fácil, mas é isso que Deus espera do seu povo. Para que nós olhemos para essa palavra e reconheçamos que nós somos um povo escolhido, nação santa, povo adquirido. Somos o povo do Senhor. O segundo compromisso que o povo vai firmar é o cuidado com a casa de Deus. Isso está registrado do versículo 32 até o versículo 39. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante todo esse trecho, ele vai usar a expressão templo de nosso Deus ou templo do Senhor por 8 vezes. E isso nos indica qual é a preocupação aqui dele, do povo nesse trecho aqui. O foco agora passa a ser o cuidado com o templo do Senhor, com a casa de Deus. Precisamos lembrar que Jerusalém se encontrava o templo do Senhor. E esse templo era a habitação do próprio Deus. E eles vão voltar o olhar agora para o cuidado com o templo do Senhor. Algumas preocupações nós vamos perceber aqui nesses versículos. Primeira preocupação era com a provisão do templo, versículos 32 e 33. O propósito, queridos, aqui era suprir todas as necessidades dos ministérios regulares e especiais ali do templo. A preocupação do povo era que nada faltasse para a adoração, para que nada faltasse ao culto ao Senhor. O povo, como vai dizer o texto, vai contribuir anualmente com 4 gramas, provavelmente de prata, para que todas as necessidades fossem supridas. Não poderia faltar nada no templo do Senhor, na casa de Deus. Vão percebendo a preocupação do povo. Vamos observando isso. A segunda preocupação era com a oferta da lenha. Versículo 34. Quando nós lemos Levítico 6, nós vamos descobrir que o fogo do altar ele não poderia ser apagado. O fogo do altar é onde aconteciam as ofertas oferecidas ao Senhor. Era onde oferecia o culto ao Senhor e não poderia apagar. Isso era importante, porque o culto ao Senhor, o momento de oferta ao Senhor, os holocaustos que eram oferecidos, não poderiam ser interrompidos. O versículo 13 de Levítico 6 fala: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Era necessário, queridos, haver suprimento regular de lenha, e a madeira, de um modo especial, era um bem precioso.
O sacerdote, ele era responsável por manter aceso. Mas quem seria responsável por abastecer isso? Quem que ia lá pegar a lenha? A lei, ela não especificava, mas alguém tinha que fazer isso. Alguém tinha que pegar a lenha e abastecer a casa do Senhor para que o fogo não apagasse. Eu não posso esperar que alguém me peça para fazer algo que eu sei que precisa ser feito. Eu não preciso que alguém me lembre que algo precisa ser feito, algo que eu sei que precisa ser feito. Wiersbe, em seu comentário bíblico, diz o seguinte: quando Deus não dá instruções específicas e sabemos que existe uma necessidade a ser suprida, devemos pensar no modo de fazer esse trabalho. Percebam a preocupação do povo. Eles estão preocupados com tudo que vai acontecer no templo do Senhor, na casa de Deus, onde acontecia o culto de adoração ao Senhor, onde as ofertas eram levadas ao Senhor, onde o povo confessava o seu pecado. Eles estão zelando pela casa de Deus. Terceira preocupação eram com as primícias, do versículo 35 até o versículo 37, parte A. Os judeus, eles aprendiam, queridos, que desde cedo eles deveriam dar as primeiras e as melhores coisas a Deus. Isso envolvia a colheita, isso envolvia os seus primeiros filhos, isso envolvia a primeira cria do rebanho. E tudo isso estava muito explícito na lei de Deus. Versículo 35, que fala sobre a colheita, eles estão se lembrando lá de Êxodo, capítulo 34, 26, que diz o seguinte: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. A lei não especificava qual era a quantidade que deveria trazer, mas ela especificava que a primeira coisa a ser feita era separar o melhor, como o texto diz, o melhor dos primeiros frutos e entregar e dedicar na casa de Deus. Versículo 36 fala sobre os primeiros filhos, o primogênito e a primeira cria do rebanho. Eles estão se lembrando aqui de Êxodo 13, versículo 2, que diz: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O primogênito, ele era oferecido, mas ele deveria ser resgatado. Aquilo que eu tenho, querido, de melhor, aquilo que eu tenho de mais precioso, eu dedico, eu entrego ao Senhor. Esse era o princípio aqui. E esse precisa ser um princípio para a gente também. E em quarto lugar, a quarta preocupação do povo era com os dízimos. Parte final do versículo 37 até o versículo 39. Os judeus, era uma lei de Deus para eles, eles deveriam levar 1/10 de todo o fruto do seu trabalho para sustentar os levitas, pois eram eles que serviam na casa de Deus. Eles estão remetendo esse pensamento, esse compromisso que eles estão assumindo aqui, a Números 18, 21, que diz o seguinte: dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Por que aqui não é templo? Porque o templo não tinha sido construído ainda, né? Aqui em Números era uma tenda que acontecia todo o culto ao Senhor, todo o culto de adoração ao Senhor. O templo vai ser construído na época do rei Salomão. E os levitas deveriam dar o dízimo dos dízimos também. Deveriam levar e apresentar aos sacerdotes. Números um pouquinho mais à frente, agora no versículo 26, diz o seguinte: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. E esse princípio, queridos, de entregar o dízimo aqui como lei do Senhor, revela o nosso coração. Revela qual a intenção, revela a inclinação do nosso coração, principalmente com relação aos recursos financeiros. O próprio Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós olhamos para esse comprometimento do povo, queridos, essa preocupação, esse zelo com a casa de Deus. Eles demonstraram grande zelo pela casa de Deus, mantendo o templo abastecido com tudo aquilo que precisavam. Eles mantiveram o fogo do altar aceso.
e ofereceram as suas primícias e os seus dízimos ao Senhor. Será que hoje, queridos, nós temos tido o mesmo zelo? É uma pergunta para a nossa reflexão, porque isso não se aplica só ao passado, queridos. Isso aponta para a nossa realidade hoje. O cuidado com a casa de Deus representava o quanto eles estavam comprometidos em obedecer, em servir e adorar a Deus. E isso se aplica também a nós. E a frase final do versículo 39 resume muito o sentimento do povo, quando eles dizem o seguinte: não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Ou seja, nós não seremos descuidados com a casa de Deus. Será que nós podemos dizer a mesma coisa hoje? Milênios depois disso? É claro que o contexto que nós vivemos hoje ele é diferente. O dízimo, por exemplo, ele era uma obrigação legal para o povo de Israel. Mas isso não nos exime da responsabilidade com a igreja do Senhor hoje, pois continua sendo um padrão para nós. Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor hoje. Essa responsabilidade é nossa. Campbell Morgan, ele foi um evangelista britânico, ele disse o seguinte: apesar de a casa de Deus, nos dias de hoje, não ser mais de natureza material, mas sim espiritual, o templo material ainda é um símbolo extremamente real da natureza espiritual. Quando a igreja de Deus, em qualquer lugar, é descuidada com seu local de reunião, trata-se de um sinal e de uma prova de que sua vida encontra-se enfraquecida. Zelo pela igreja do Senhor. Eles se comprometeram a isso. E eu gostaria de trazer algumas perguntas para que nós possamos refletir sobre esse cuidado com a igreja do Senhor hoje. O povo fez isso no passado. O povo olhou para o passado e viu que eles haviam sido infiéis durante toda a história. Mas Deus, queridos, Ele sempre deixava um remanescente, porque havia uma promessa que do povo dele, do povo do Senhor, viria o Salvador. Então Deus, queridos, o tempo todo esteve no controle de tudo. Nunca nada saiu do controle das mãos do nosso Deus. Mas eu quero aplicar isso para a nossa vida hoje, ou pelo menos fazer algumas perguntas que nos levem a refletir sobre o nosso papel como igreja, como povo separado, povo adquirido, nação santa, hoje. Eu tenho me dedicado a servir a igreja, ou diante das necessidades eu permaneço de braços cruzados. Interessante que essa semana nós tivemos um contratempo aqui na igreja, a pessoa que limpa aqui a igreja não pôde vir. E precisou mobilizar algumas pessoas que prontamente disseram sim, aspiraram aqui, varreram, passaram o pano, limparam os banheiros. É o cuidado. Queridos, não existe nenhum poder, nada sobrenatural nessas paredes, nesse lugar aqui. Mas esse lugar aqui é o lugar que o povo de Deus se reúne. Eu preciso cuidar, eu preciso zelar. Se tem algo que eu preciso fazer, eu não preciso que alguém me peça, eu vejo e faço. Eu tenho que ter esse zelo, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho dedicado ao Senhor o melhor do meu tempo, o melhor dos meus dons e talentos, ou eu tenho dado ao Senhor o que me sobra? Quando o povo produzia os seus frutos, ele separava o que tinha de melhor para entregar ao Senhor. Será que nós fazemos o mesmo? Será que nós fazemos o mesmo com o nosso tempo, por exemplo? A nossa igreja, ela não é uma igreja de muitas atividades. E isso é bem proposital, é muito pensado. Nós temos apenas 2 atividades na semana da igreja. E atividades curtas. É o culto de domingo, que dura aproximadamente 1h30. E o grupo pequeno semanal durante a semana, que dura 1h15. 1h20, mais ou menos. Como é que está o meu tempo? Eu dou o meu melhor para o Senhor? Ou eu dou aquilo que sobra? Se der, se eu não estiver cansado, se não surgir outro compromisso,
aí sim eu vou à igreja, aí sim eu vou no grupo pequeno. Querido, isso demonstra zelo e cuidado com a igreja do Senhor. Porque nós olhamos para o Novo Testamento, no surgimento da igreja ali, nós percebíamos que a igreja se reunia de casa em casa, e a igreja se reunia no templo. Isso é um princípio para nós cristãos. Essa é uma história cara da igreja do Senhor. Será que eu estou dando apenas aquilo que sobra para Deus? Lembre-se, nós somos um povo adquirido, um povo exclusivo, nação santa. Nós somos o povo de Deus. E a terceira pergunta: eu tenho sido fiel em suprir a igreja do Senhor com os meus recursos financeiros? Ou eu tenho sido indiferente com relação a isso? Porque isso também, queridos, é uma responsabilidade nossa. Nós olhamos para o passado, quando o povo de Israel olhava para a lei do Senhor, era uma obrigação legal. Mas nós olhamos para a igreja no Novo Testamento e vemos que a igreja ela era sustentada pelos próprios irmãos. Os irmãos contribuíam e a igreja avançava. Queridos, continua sendo uma obrigação nossa. O padrão de Deus não mudou, esse é um padrão para nós, ainda hoje. Eu tenho sido fiel com os meus recursos financeiros. A gente usa o dízimo como parâmetro, e aí eu quero falar dos 90% que sobram. Inclusive com os 90% que sobram, queridos. Nós temos que ser zelosos em como nós administramos esse recurso. Não só aquilo que nós entregamos de coração na igreja, mas aquilo que nós, com a parte que nós ficamos. Eu tenho cuidado disso. Eu tenho usado esse recurso para poder glorificar a Deus em todas as coisas. Eu tenho um exemplo que é um exemplo pessoal na minha vida com relação a isso, que é a minha mãe. A minha mãe criou 4 filhos sozinha, com muita dificuldade, que é a história de muitos brasileiros, né? Eu sei disso, eu sei dessa realidade. Mas minha mãe me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela virou para mim uma vez e falou: meu filho, quando sua mãe recebe o dinheirinho dela, a primeira coisa que eu faço é separar o dízimo do Senhor. Queridos, não foi fácil minha mãe criar 4 filhos, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: nunca, jamais faltou nada dentro de casa. Alguns vão chamar de milagre, mas eu chamo de provisão do Senhor. E o que minha mãe me ensinou, eu ensino para minha filha, que hoje tem 13 anos de idade. Eu dou uma pequena mesada a ela por mês. 5 mil reais que eu dou, brincadeira. É pouquinho, tá, meu irmão? É brincadeira, tá? Mas eu digo para ela desde cedo: filha, a primeira coisa que você vai fazer é separar o seu dízimo. No final, queridos, a decisão vai ser dela. Mas eu estou ensinando como aprendi com minha mãe, como aprendi com a palavra de Deus. Queridos, é a nossa responsabilidade. É o nosso compromisso. Nós somos o povo de Deus. E precisamos confiar a nossa vida a esse Deus. Tem uma frase que eu gosto muito. Diz o seguinte: que privilégio nos é dado por Deus a permitir que participemos daquilo que Ele tem feito na história. Quando eu cuido da igreja, eu estou participando com o Senhor. É um privilégio, é uma oportunidade que Ele nos dá de participar junto com Ele daquilo que Ele mesmo tem feito na história, queridos. E eu quero concluir dizendo que o povo ele assumiu a sua identidade diante dos povos, todos os povos, das nações vizinhas. Eles eram um povo escolhido que deveria sinalizar para todas as nações quem era o verdadeiro Deus, porque eles eram um povo santo adquiridos. Eles assumiram a sua identidade. Não só isso, mas o povo também olhou para a casa de Deus com cuidado, com zelo e com respeito. Por isso proveu tudo que o templo do Senhor precisava para o culto e para a adoração a Deus. O povo olhava para o passado, queridos, e se lembrava que o próprio Deus havia o libertado da escravidão do Egito, e Ele fez isso com seu braço forte. Mas o povo também olhava para o futuro e se lembrava: o Messias um dia vai vir. E isso moveu o coração do povo.
Isso levou o povo a assumir sua identidade, a viver em serviço e adoração ao Senhor. E isso nos ensina muito, queridos, hoje em dia. Eu quero chamar a banda à frente. Perguntando a você e quanto a nós. Nós também, assim como o povo de Judá aqui, nós também hoje, nós olhamos para o passado e nós nos lembramos o que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. Ele nos livrou da escravidão eterna. Se o povo do passado foi liberto da escravidão do povo egípcio, em Cristo, porque isso apontava para Cristo. E nós, em Cristo, nós somos libertos da escravidão eterna. Jesus, ele aplacou a ira de Deus, morrendo pelos nossos pecados. Jesus, ele perdoou a nossa dívida, querido. Mas nós também não só olhamos para o passado, mas nós olhamos para o futuro. Pois esse mesmo Jesus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus, mas ele vai voltar. Que isso, queridos, isso que Jesus fez por nós, nos libertando, e o fato de que um dia ele voltará, nos leve também, assim como o povo no passado, a reconhecer a nossa identidade, a quem nós nos tornamos em Cristo, e a viver em serviço. De que maneira? Cuidando da sua igreja e também em adoração a Deus, em adoração ao nosso Criador. Que nós juntos possamos louvar ao nome do nosso Deus e que Ele nos abençoe.